Salve, salve, galera! Eu sou o Bruno. E eu sou o Felipe. Fica aí, vem cá. Vem aqui, você que tá aí, vem cá. Me escuta. Ó, esse é o grande assunto do que a gente vai falar hoje. Me escuta. Se você tá conversando com alguém e você vê que aquela pessoa tá viajando, ou você tá conversando com alguém e você faz aquele... repete, por favor. Velho, fica aqui, que você vai parar com isso hoje. Ouvir as pessoas em que você tá conversando de maneira ativa. Pode ser um cliente, pode ser sua mãe, pode ser sua esposa, seu filho. É de extrema importância para um diálogo ser bem feito. Então, fica aqui. Bem-vindo ao episódio de hoje do Planejando Bem, o seu podcast semanal sobre o que realmente importa. Roda a vinheta. Bom, e antes da gente começar, aquele abraço maravilhoso para o nosso patrocinador, a GRC Consultoria. O QR Code está aqui. O QR Code tá aqui na tela. Se você tá precisando, tá querendo ou gostaria de mudar de carreira ou pelo menos ouvir uma nova ideia de negócio que Você tem característica empreendedora, gosta de desafios. Gosta de estar em contato com o cliente. Se você também não gosta de estar em contato com o cliente, ele te ensina a ter um bom contato com o cliente. Então, vai falar com a GRC Consultoria porque ela pode mudar a sua carreira. Esse aqui, não, ele é mais um episódio da série Todo Mundo Vende Todo Dia. E é uma série que a gente tenta trazer para vocês nossos conhecimentos, coisas que a gente aprendeu, coisas que a gente ainda está estudando, coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a gente entende que pode ser utilizado por todo mundo, não só por quem tem alguma atividade comercial primária, mas também por quem precisa se relacionar e precisa negociar, e a gente faz isso todo momento, todo dia nas nossas vidas. E pegando esse insight, mano, você já escutou alguma vez alguém falando que aquele cara tem uma boa lábia, ele deve ser um bom vendedor? Sim, como uma característica de uma pessoa que pro cara ser bom de vendas ele tem que ter uma boa lábia. Mas eu acho meio pejorativo, porque parece que aquele cara vai enganar a pessoa porque ele tem uma lábia boa. Parece que ele vai ludibriar aquela pessoa que ele tá conversando. Pegadinha. Sim. Exato. Então, esqueçam isso. Não é disso que a gente vai falar. E isso não é 100% verdade. Meu filho, é o seguinte. Quantas vezes você já teve num diálogo com alguém e você sentia que aquela pessoa tava, em Marte? Ela não tava ali com você conversando. Você falava e entrava por um ouvido e saia pelo outro. Pô, isso é horrível, né, cara? Assim, eu acho que isso é horrível em qualquer situação. Seja numa situação de alguma negociação, seja quando você tá... Cara, tem uma coisa pior que você sair pra almoçar com alguém. Tem muita coisa pior que isso, lógico. Mas eu lembro quando meu pai falava isso. Nossa, a pior coisa do mundo é tal coisa. Aí meu irmão falava assim, nossa, pai, mas... Tem tanta coisa pior que isso. Com câncer, você acha que é menos ruim do que isso, tá ligado? Enfim... É muito ruim, cara, quando você sai pra passar o tempo com alguém, almoçar, comer alguma coisa e tal, e a pessoa, por exemplo, não sai do celular, não tá ali naquele momento presente com você, e, você fala, não escuta, cara, assim, você tá sozinho e a pessoa nem percebeu. Você falou, você citou uma expressão, né, do momento presente. Para você conseguir ouvir bem com atenção, você tem que estar 100% conectado naquele momento em que você está conversando com alguém. Se você está apresentando o seu trabalho para uma pessoa, se você está apresentando um trabalho de faculdade, cara, se você está conversando com a sua mulher, se você está conversando com o seu chefe, se você está vendendo alguma coisa, é o primeiro ponto. Você tem que estar lá 100% presente, conectado naquele momento, para conseguir absorver o que a outra pessoa está dizendo, certo? Isso serve pra você na sua casa, tá? Você tá vendo a gente só tá fazendo outra coisa, exato. Cara, você vai perder um pouco do conteúdo aí. Se você tá fritando o ovo enquanto você escuta a gente, para um pouquinho, deixa frita o ovo depois. Ou vai queimar, cuidado. Desliga o fogo, frita o ovo depois e fica aqui. Por quê? Fê, teoricamente, ouvir é um negócio simples, né? A gente tá aqui conversando, trocando ideia no podcast, é um negócio simples. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em ouvir com atenção? Cara, você já teve algum lugar que era assim,
o primeiro dia que você vai numa aula de alguma coisa, né? Aí o professor vai fazer uma dinâmica de grupo, ele coloca todo mundo em uma roda, fala assim, ó, quero que cada um fale o seu nome e o que gosta de fazer, o que fazia antes, fala um pouco sobre você, esse tipo de coisa. Aí vai, pessoa por pessoa, pá. E cara, normalmente você principalmente as pessoas mais próximas de você, né, que tá chegando a tua vez, você não sabe nem o nome da pessoa, porque, cara, você não prestou atenção no que ela tava falando, porque você tava esperando a sua vez de falar. Você tava esperando pra falar. Eu acho que isso acontece muito nas relações, quando as pessoas, elas não prestam atenção no que você tá falando, ela tá simplesmente esperando a vez dela de falar. Eu acho que isso é uma coisa que pega muito, né? Cara, e por que você acha que as pessoas mais esperam a vez de falar do que elas de fato escutam que o outro tá falando? Porque não tá preocupado com o que a pessoa tem que falar. Tá cagando, né? Exatamente isso. Ele tá muito mais preocupado com o que ele tem pra oferecer pra aquela conversa do que achar que aquela pessoa pode agregar alguma coisa. Seja porque não concorda com a opinião daquela pessoa, então foda-se o que ela for falar. Seja porque ele acha que a opinião dele é melhor ou as ideias dele são melhores, ele vai conseguir agregar. Ou seja, ele parece que ele tá fazendo um favor de estar escutando e ele tá te dando o benefício maravilhoso de ouvir a sua bela voz, com seus belos argumentos e seu belo tempo. Então eu acho que mais isso, cara. É um egocentrismo bizarro. Eu acho. Parece muito, né, essa questão de eu quero mais convencer o outro do que eu sei, e o que eu sei é certo, do que de fato escutar e de repente absorver e aprender alguma coisa com aquilo que aquela pessoa está me dizendo. Por que eu estou falando disso? Falando de negócio, isso serve para a vida como um todo, mas falando de negócio, se você não escutar o seu cliente com 100% de presença naquela conversa, velho, como é que você vai diagnosticar a solução que você vai entregar para ele de maneira assertiva e de maneira personalizada? Entendeu? Se você não ouvir ele com atenção, como é que você vai entender o que de fato está sendo o problema que ele quer resolver e desenhar a solução adequada e fazer as perguntas certas para ele? É tipo, você vai num médico, você fala o que você tá sentindo, aí o cara tá lá no celular, você fala que você tá com dor de barriga, ele te receita um remédio pra dor de cabeça. Eu lembro, não lembro onde que eu vi isso, se foi na minha casa, se foi na rua, em algum lugar, mas tem uma frase, deve ter sido até minha mãe que falou isso, eu acho, meu pai, porque isso é uma frase que tá comigo há muito tempo, que assim, a gente tem 2 orelhas e uma boca que é pra gente ouvir mais do que falar. Frase antiga, por isso que pode ter vindo de qualquer lugar. Mas eu acho que ela é tão rica de sabedoria porque assim, a gente esquece que a gente tem uma capacidade de ouvir muito maior do que de falar, porque ouvindo do outro a gente agrega, a gente aprende, a gente consegue evoluir. Quando a gente só fala, a gente não tá agregando nada. Você concorda comigo? Se numa conversa a gente só fala, a gente dá uma palestra, a gente saiu daquela conversa adquirindo 0 novas coisas. Você tá num lugar que você vai ouvir, que você vai ter uma troca, que você vai falar e você também vai escutar, cara, aquilo lá é extremamente enriquecedor. Você tem aprende. Você tem a possibilidade de aprender, isso com certeza. Sim. Você aprende. Até pegando... assim, isso, eu acredito nisso, não sei você, mas na minha cabeça, quando uma pessoa ela não se sente ouvida, com o passar do tempo ela vai se distanciando da conversa, emocionalmente falando. Ela vai perdendo a conexão com você ali. Você acredita que isso faça sentido? Por que eu estou te perguntando isso? Para a nossa atividade, para o nosso negócio, se a gente não tiver muita empatia, se a gente não tiver conectado com a vida do nosso cliente, cara, pode ser a melhor seguradora do mundo, pode ser o melhor produto financeiro do mundo. Ela não vai comprar, velho. Ela não vai comprar. Se você não desenhar de fato a solução para a vida dela e não pro CPF dela, você entendeu o que eu tô falando? Porque você tá levando o que você quer vender, não o que ela quer comprar, o que ela precisa, o que ela quer comprar, né? Eu acho que se você não escutar, você vai ficar preso no que você acha que ela quer, no que você acha que ela precisa, e você não chegou a escutar o que ela tem de problema, né? Você não parou para entender como você pode ajudar. Só quer mostrar para ela que você pode e com o que você pode. Mas às vezes é uma coisa completamente diferente do que você quer. Eu acho que essa questão emocional, quando a gente tira não só de uma conversa de negócio, mas a gente leva para um cenário de relacionamentos, cara, a maioria... hoje eu tô cheio das frases, né? Eu li uma frase que era assim,
o silêncio, alguma coisa assim, tá? Me desculpe aí se você é o cara que fez essa frase, eu tô falando ela errada, tá? Desculpa. Mas é assim, o silêncio são pedras. Pedras juntas se tornam muros e muros separam pessoas. Então, sempre que você precisar falar com as pessoas, fala, discute e converse. Porque isso quebra esse silêncio. Eu acho que ouvir e escutar as pessoas é que aproxima da resolução dos problemas, né? Porque só conversando e discutindo que você vai conseguir resolver. E também não tem esse afastamento emocional. Porque, cara, é lógico, se você não se sente ouvido, se você não se sente respeitado, você vai criar um distanciamento involuntário daquela situação, daquela pessoa. Até o ponto que você vai parar de falar e você não vai se comunicar mais com aquela pessoa. Sim, se você não é ouvida, uma hora você para de ouvir. A nossa produtora maravilhosa está fazendo stories neste exato momento, eu peguei esse clique. Fê, o que, assim, na sua visão, o que você acredita que... Como a gente pode treinar essa escuta? Porque, que nem eu falei, ouvir é um negócio simples, ok. Só que ouvir de maneira ativa é um negócio que requer intenção. Esforço. Existe um processo para isso até se tornar inconsciente e se tornar algo natural. Embora não deveria ser a coisa mais comum do mundo, uma pessoa quando ela falar com você parar de fato e ouvir. Mas não é assim que funciona. Como que você acha que as pessoas podem treinar essa intenção de fato escutar alguém e não estar lá com a cabeça em outro lugar na hora de conversar? Cara, desculpa, eu não prestei atenção no que você falou. Mentira, eu prestei sim. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que abrir mão do nosso egocentrismo, né? Eu acho que a gente tem que abrir mão de achar que a gente é suficiente na conversa. Porque a pessoa que só fala, ela acha que ela é suficiente na conversa. Então, a partir do momento que você se abre mão e você procura ter um interesse o mais genuíno possível pelo que aquela pessoa está te falando, inevitavelmente você vai se ver preso naquela conversa. Você vai se ver inserido naquela conversa, você vai se ver escutando de forma atenciosa aquela pessoa. Se você precisa ter interesse em ouvir, interesse em escutar, foda-se o que você tem para falar em cima daquilo. Pode ser que escutar aquelas ideias, abrir sua cabeça para que as pessoas têm para te falar, mude completamente a tua relação com elas, a relação com as outras pessoas. Pô, quantas pessoas você já não viu, Bruno, que a cara fala assim, eu gosto tanto daquela pessoa, uma pessoa tão boa de conversa, vai ver a pessoa não conversa tanto, ela mais escuta. Né? Eu acho que você ser bom de conversa, ser bom de relacionamento, você ser uma pessoa que não é boa de fala, mas é uma pessoa boa de escuta. Que sabe ouvir. Caralho. E é verdade, mano. E é verdade. Uma pessoa que escuta, ela se torna muito mais interessante. Velho, quem nunca... você escutou alguém falando, fulano de tal fala pra cacete. Só que não é... O fulano de tal fala pra cacete, tipo, que legal que ele fala pra cacete. Tipo, porra, o fulano de tal fala... Palestrinha. Fulano de tal fala pra cacete, adora dar uma palestrinha. E não deixa ninguém falar. Entendeu? Tem o TD Talks, tem o TD Chato também. E aí, tipo, olha a diferença da percepção de um ser humano quando ela vai falar de alguém. Fala, cacete, eu tava conversando com o Felipe e, porra, foi uma conversa extremamente agradável, ele me deu vários toques. E você sabe por que o Felipe deu vários toques pra aquela pessoa? Porque ele parou e ouviu. Ele entendeu o que ela tava dizendo e fez 2 ou 3 perguntas que fizeram aquela pessoa se sentir acolhida. Falou, cara, por que você não faz tal coisa? Você não acha que você vai se sentir melhor? É muito melhor do que você ficar vomitando um monte de informação, sendo que, porra, o seu interlocutor ali tá um pouco preocupado às vezes em saber, ele só quer ele ser ouvido. Entendeu? Hoje em dia acho que isso é tão raro que, a maioria das pessoas paga alguém pra ouvir elas. Né? Lógico que o profissional ele tem toda a capacidade de te orientar da melhor forma correta, de escutar da forma correta, de analisar e entender o teu cenário da melhor forma, de forma profissional. Mas, cara, você tá pagando pra alguém te escutar, né? Às vezes você não consegue encontrar aquilo em outro lugar nenhum. Aí você não vai estar com o seu psicólogo 24 horas por dia todos os dias. Em alguns momentos você vai ter que se relacionar com outras pessoas. E essa relação com as outras pessoas envolve você ouvi-las. Sim, é isso. Cara, eu lembro quando eu comecei a fazer o que a gente faz,
eu achava tão incrível, velho, a capacidade que as pessoas tinham de escutar a gente. E aí foi onde eu percebi que isso é treinável. Né? Você consegue treinar a tua atenção. E aí não é assim, tipo, eu sou falso, eu finjo que eu tô escutando. Não, é você treinar o seu subconsciente para prestar atenção no outro. Isso é treinável, você tem que forçar você, porque o nosso natural é a gente se voltar pra gente. Então, quando a gente precisa se abrir e voltar e receber o outro, é quando a gente tem mais dificuldade, né? Porque assim, a gente não quer, simplesmente é o que ele falou, tá esperando a sua vez de falar. Mas se você se interessar de novo, de uma forma genuína, cara, você não, é indescritível o tanto de coisa que isso pode te agregar. Antes da gente ir pros avisos finais, irmão, que dica você acha válida para as pessoas? Imagina que tem alguém, o cara do ovo, parou de fritar o ovo, ficou aqui. Ah, você tá aqui ainda? Desculpa, você tá com fome, mano. Irmão, sei que você tá com fome, já vai. O cara do ovo tá lá, ele vai desligar o vídeo. O que ele pode fazer pra, na hora seguinte, começar a escutar alguém de maneira ativa? Acho que o principal ponto, assim, além da questão do ego, é a gente controlar a nossa ansiedade. Né? Porque isso é isso que deixa a gente ansioso e tal, que é pra gente querer falar. Então... Eu tô rindo aqui. Porque é você. A gente sabe. Controle a sua ansiedade. Controle a sua ansiedade. Respira fundo, respira profundamente, respira com atenção e coloque a sua atenção no outro. Acho que isso é a principal coisa. Ouve o que aquela pessoa tem que falar da forma mais aberta possível. É engraçado, né? Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e se você quer ver o resultado da minha ansiedade, olha os primeiros episódios do Planejando Bem. Era quase um monólogo, que eu não sei como o Fê tá aqui até hoje, porque ele foi muito persistente com a minha ansiedade. É um treinamento diário. Cara, se você tá numa reunião online e a pessoa tá falando, risca um papel. Risca. Você vai ver que, cara, você vai quase furar a mesa. Mas você consegue se controlar. Essa técnica eu nunca tinha ouvido. Né? Toda vez que Funciona, boa? Nossa senhora. Você transfere a sua energia pra caneta. E você consegue, assim, estar lá ouvindo. Primeiro, risca um papel e, velho, conversa com você mesmo. Parece coisa de maluco que eu vou dizer. Mas, tipo, cala a boca, não fala. Cala a boca, escuta, presta atenção. E se a pessoa falou algo que você achou importante, que vai ser relevante naquele diálogo, anota o que ela escreveu, o que ela falou. Tem mais chance de lembrar depois. Pra você ter chance de lembrar depois, entendeu? Caneta, cabeça, fica falando com você mesmo, pra você não interromper. Controla a ansiedade. Controla a sua ansiedade. Tudo isso que eu falei é controlar a ansiedade. Respira. Respiração antes. Gostou da respiração? Gostei. Cuidado, você tá com as costas machucadas aí, vai parar e ficar roxo, tem que te levar pro hospital. E controla a sua ansiedade, rabisca o papel, conversa com você mesmo ali no seu cérebro e anota o que a pessoa tá dizendo. Se você estiver frente a frente, tipo eu e o Fê estamos sentados aqui, cara, fica conversando com você mesmo, escuta, cala a boca, escuta, deixa ele terminar de falar, eu sou assim. Eu percebo, às vezes, você tá assim, eu percebo que você tá tipo... o meu corpo tá mexendo, você tá se controlando. E parece que tem um liquidificador na minha cabeça batendo no meu cérebro. E você consegue prestar atenção no que a pessoa tá falando mesmo, estando nesse estado de controle de ansiedade? Sim, consegue, sabe por quê? Tudo isso é Cara, eu tô entrando naquele momento ali, entendeu? É uma forma de eu me manter concentrado. Eu sei que se eu me rabiscar, eu não tô vendo que eu tô rabiscando, eu tô assim. Mas eu sei que isso vai me dar um gatilho de prestar atenção de fato no que o cara tá dizendo. São ferramentas, né? Entendeu? Isso é uma dica, mas, velho, tem muitas, se você jogar no YouTube, você vai achar um monte, tá? Presta atenção no que o cara vai falar no vídeo. E presta atenção no que o cara vai falar no vídeo. Avisos finais. Tá, se você quer entender um pouco melhor sobre como a gente faz, o que a gente faz, qual foram os principais desafios que a gente começou, quiser bater um papo sobre isso, sim. Talvez a gente como você pode exercitar sua escuta, deixa um comentário aqui, manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram que a gente vai deixar no final. E, cara, a gente sempre tá aberto. A gente entende que a gente consegue agregar bastante nisso, porque, queira ou não, é uma capacidade que a gente desenvolve diariamente. E né? quem transfere conhecimento se torna um mundo melhor. Exato. Inclusive, se você quiser transferir uma parte do seu conhecimento a respeito da sua vivência que você teve com seguros, com proteção financeira, com gestão de risco, aconteceu alguma coisa, você quer saber a nossa opinião,
técnica, profissional ou pessoal, mande um e-mail para stories@planejandobem.com.br, a gente vai te responder por lá, a gente vai analisar e a gente vai trazendo as cartas dos nossos ouvintes para os episódios. Agora é o dia do dentista, Kate. Eu queria mandar um abraço para os dentistas, mas eu não lembro o dia exatamente. O dia do dentista 3. foi dia 3, se eu não me engano. Foi dia 3? Foi dia 3, né? Então, um abraço para todos os meus clientes dentistas, que vocês salvam a autoestima das pessoas com um sorriso. Então, fica aqui um beijo. Lembrando que agora em outubro, e até pegando esse gancho do que o Bruno tá falando dos profissionais autônomos, né, nesse caso dos dentistas, a gente tá agora trabalhando com outros tipos de alguns outros produtos que a gente nunca fala disso aqui, né? Mas eu acho bem importante a gente falar agora, porque são produtos voltados para a saúde, para pessoas que dependem da sua capacidade de trabalho. Então, envolvem garantias caso você precise fazer uma cirurgia, se você tiver uma fratura de osso, quebrar um osso, por exemplo, que vai te impossibilitar, então já consegue te ajudar com isso. Até para criança, né? Agora a gente consegue cobrir desde crianças de 2 ou 4 anos até 70 e poucos. Então, se você acha que faz sentido, se você é um profissional liberal, autônomo, faz muito sentido. Cara, você não poderia não ter um negócio desse. Exatamente. Eu queria mandar um feliz aniversário adiantado pra Bia, que amanhã é aniversário dela. Parabéns, Bizi, né? Parabéns, Bizi. Parabéns, Bi. Feliz aniversário, aproveita bastante seu dia. E Bizi, pra quem não sabe, é minha esposa. É digníssima do Fê. Esse episódio teve o patrocínio de RC, consultoria e produção de Chip U Produções. @Bruno Toledo ali pelo meu Instagram. O meu F Bornelli com 2 L's e I. E a gente se vê. O do Planejando Bem. Planejando Bem. Desculpa, gente. Planejando Bem. O Instagram do podcast tem muita informação lá, um bastidor e umas maluquice muito louca, caótica. A gente se vê no próximo, até semana que vem. Beijo. Fiquem bem, pessoal.